Muito bem, pessoal. Estamos aqui de volta com a nossa matéria Bibliologia, tá? Vamos estudar um pouco hoje sobre Bíblia. Conhecer um pouco mais a Bíblia, sua confecção, como ela foi feita. Nós que vamos lidar, né, com pessoas na igreja, nas lideranças, temos que saber um pouco mais sobre Bíblia. Nesse caso aqui é bibliologia, a construção da Bíblia. Muito importante saber. Outra coisa, espero que você tenha trago um papel, uma caneta, um lápis, ou um tablet, um iPod, um iPad. iPod não, mas um iPad sim, né? Um celular, um computador a mais, não sei, alguma coisa que você possa anotar, coisas que eu falo aqui para você, e muitas vezes não está na apostila. E é bom você ter isso contigo, é bom você ter algo que você possa anotar, né, direitinho, e pode depois relembrar a matéria, vai ser muito importante para você isso aí. Vamos então agora à nossa apostila. Estamos na aula 4 de Bibliologia. Você está no bloco 1, no módulo 1 de Teologia, e agora é a segunda matéria, que é Bibliologia. Você já teve, então, aí a introdução à teologia. Agora vai ser bibliologia. Vamos, então, à nossa apostila, na lição número 4. Já está aqui, deixa eu chamar de novo, para a gente ter certeza que está na tela para você aí, e você acompanhar da sua casa. Pronto. Muito bem. Já estamos lá, ok? Aqui são os fundamentos, o fundamento da Teodiceia. Fundamento da Teodiceia. O que seria essa questão da Teodiceia, né? A Teodiceia, vamos lá, é a base fundamental da Bíblia, a Teodiceia. Preste bem atenção. O fundamento do alicerce do cristianismo deita-se na justiça de Deus, porque sua vontade de salvar todos norteia um pressuposto de justiça para legitimar essa salvação. A Bíblia traz esta verdade para dar base à soteriologia. A Bíblia é um livro da salvação. Por isso, entendemos o porquê da morte de Jesus e sua ressurreição. Os meios de graça, a proposta de santificação, afirmar algo para justificar algo legítimo, tem como base o princípio da justiça. Foi o filósofo alemão Leibniz quem cunhou o termo teodiceia. Em seu bojo, evoca a justiça de Deus, estabelecendo uma clara distinção sobre o bem e o mal, e a relação de Deus concernente a isto. Etimologicamente, o termo significa em grego theos, Deus, oikidike, justiça. Então, vamos atentar um pouco para isso, para entender, inclusive elucidar algumas dúvidas que nós temos em relação a Deus e a sua obra, o porquê de algumas coisas que aconteceram que a gente não entendeu bem. Então, deixa eu voltar aqui à tela, daqui a pouco eu volto à apostila para a gente falar melhor. Então, veja, teodiceia é um termo que junta teos, né, diceia, que é justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? Vamos explicar direitinho. Quando Deus criou o homem, criou a terra, criou as coisas, Deus não escondeu do homem a possibilidade de pecar. É claro que se eu entrar mais nisso aqui, vai ser ideia para a matéria de soteriologia, mas eu quero só fazer esse parâmetro para você entender. Deus podia ter criado Adão e ter escondido dele o mal. Seria todo mundo vivendo no bem, enganado. A gente estaria aqui hoje todo mundo de boa, todo mundo no bem, todo mundo de boa, né? Louvando a Deus, tal, sem ninguém ter pecado, porque simplesmente Deus escondeu. Ora, se existe o bem, existe o mal. Se tem o alto, tem o baixo. Se tem o gordo, tem o magro. Deus poderia ter escondido do homem, mas ele preferiu arriscar, permitir até o homem pecar,
porque ele providenciou Jesus para morrer na cruz. Mas Deus não seria justo se ele escondesse dos homens, da humanidade, o mal do bem, simplesmente para evitar o mal. E os anjos que foram criados antes e tinham consciência, iam dizer, peraí, alguma coisa está estranha, Deus está escondendo. Sabe quando você vai receber em casa uma visita e você arruma a casa e tem aquele quarto que você esconde as coisas, tranca a porta, a casa fica linda, né? Quando a pessoa chega, a casa está legal. Só que você escondeu algumas coisas lá. Então, Deus não seria justo se ele não mostrasse os dois lados da moeda. Essa é a diferença. A justiça, por isso que fala, o cordeiro que foi morto antes da fundação. Por que morto antes da fundação? Porque Deus sabia como é pecar. Não que ele quisesse, não que fosse um decreto. Porque vai entrar em outro detalhe. Nós vamos chegar um dia nessa matéria aí. Mas Deus, por ser onisciente, e dentro da onisciência existe uma coisa chamada presciência, ou seja, Deus consegue ver o futuro, não significa que ele vai interferir. Por ele ser um Deus que zela pelo livre-arbítrio, para a pessoa ter vontade própria, ele vai, então, criar caminhos para que a pessoa chegue onde ele quer, ou onde seria o bom, porque Deus é bom. Então, ele criou sinais. É igual quando você dirige um carro na estrada. O prefeito colocou lá os sinais para você saber conduzir seu carro, senão você pode bater. Porque eu não preciso prever o futuro. Se você não obedecer, às vezes, você pode bater o carro. Se furar um sinal, se não obedecer uma placa, você pode bater. Pode morrer, pode matar alguém. Então, Deus preferiu correr o risco por não ser injusto. Porque simplesmente ele era justo, ao ponto de o homem arriscar e ter pecado. Mas aí ele, sabendo o que ia acontecer, ele já preparou, antes da fundação do mundo, o cordeiro morto, para que pudesse ser como salvação no futuro. Então, Deus, por ser Deus, ser justo como ele é, justiça é dos parâmetros, dos atributos dele. Jamais deixará o homem enganado. O homem pecou, mas Deus sabia, por isso que ele não escondeu o pecado do homem. Vamos voltar à nossa apostila, então, para a gente entender mais esse conceito, que é interessante. Vamos lá. Vamos subir aqui a tela, mais um pouquinho. A Teodiceia, a Bíblia e a justiça. A construção da base bíblica é a justiça. A construção da Teodiceia remonta ao pensamento de Epicuro, no 3º século antes de Cristo. Não estou juntando a filosofia grega à escritura, só estou colocando como base histórica. Então, a construção da Teodiceia remonta ao pensamento de Epicuro, 3º século antes de Cristo, que, entre outras coisas, ele não entendia como um Deus poderia existir, sendo onisciente, onipotente, onipresente, e mesmo assim ser bondoso. Ou seja, depois de ter a ideia de todo mal e ainda ser bom, neste caso entra o equilíbrio, a justiça. Por isso, a metáfora da balança é usada para dar a ideia de ser justo e não pender para nenhum lado a mais que o outro. A Bíblia é o centro desse equilíbrio, portanto, justa. Interessante notar que a Grécia vem destacar, em termos de teologia, o que a Grécia vem destacar em termos de teologia é apenas para regulamentar o pensamento, mas que a situação anterior, não há dúvidas. Não há regulamento, não há teologia por causa do pensamento grego. Vou repetir, não há teologia por causa do pensamento grego, em absoluto. E sim, há pensamento grego tentando regulamentar a teologia. Em termos de Teodiceia, a mesma chega com a tarefa de definir e relocar Deus acima de seus atributos ou reconhecimentos de problemas à sua volta. A linha da Teodiceia
na construção do pensamento cristão é trazer a ideia da razoabilidade do porquê Deus permitiu o mal, sendo que não é promoção dele. Veja bem, o que Epícoro está dizendo, ele está questionando como Deus, sendo justo e conhecendo o futuro, se Deus ele é onipresente, se ele é onisciente, como que ele vai no futuro, ele vê o mal e continua sendo bom? Por que não ficou mais agressivo? Por que não ficou mais irritado? Por que sabendo que ia perder alguma coisa? Por que ele... E outra, e sabendo o que ia acontecer, né? Porque Deus é bom. Deus é perfeitamente bom e não há dúvidas com relação a isso. Deus é perfeitamente bom. Vamos lá, então, voltando à apostila. Vamos lá, agora Teodiceia na presença de. Não confunda esta afirmação com uma espécie de defesa, porque a questão aqui não é provar porque Deus existe, apesar do mal. Aí vem a pergunta assim, mas Deus é mal para criar o mal? Quer dizer, se tudo vem dele, o mal veio dele? É importante isso aí. Deus não tem natureza má. Como é que ele produz o mal? Não, ele não tem natureza má, mas ele cria o mal para mostrar em comparação ao bem. Deus não reflete o mal. A natureza dele não produz o mal, mas ele é Deus para fazer aparecer o mal. Isaías não fala que ele é pai da eternidade? Como que a pessoa é pai da eternidade? Eternidade pressupõe o conceito do antes pressupõe que ela é eterna. Como é que ela foi criada? Deus consegue criar um infinito dentro do infinito. Ele é Deus. Como é que eu vou explicar isso aí? Como também não se ocupa em explicar por que seres humanos que são ou não são capazes de assimilar esta dualidade. Em suma, a Teodiceia, dentro do pensamento teológico, é atestar que Deus existe por soberania. E o fato de existir o mal não impede de ser quem ele é. Também não é defesa e nem tentativa de explicação. É a razoabilidade de entender que a própria existência do mal no mundo reúne argumentos para explicar a si próprio. Às vezes, ela pode soar como teologia natural, que afirma que, apesar da probabilidade da existência do mal, Deus será sempre o mesmo, pois se ele é Deus de tudo e de todos, logo está acima dessas questões e permanece como Deus. Deu para entender? Aquilo que eu expliquei. Então, ninguém está aqui defendendo Deus, tipo, porque Deus é mau, está escondendo. Deus não é mau, Deus é bom, perfeitamente bom. Ele só produz o bom. Mas ele é Deus, soberano para transformar, para criar o mal também. E aí? E aí? Vai discutir isso com Deus? Eu não sei porque as pessoas fazem tanta confusão com uma coisa tão simples como essa. Então, vamos entender isso aí, ok? Lógica e evidência. Há uma diferença entre lógica e evidência. Não é lógico tecer este paralelo entre Deus e o mal, mas há evidência que, mesmo ele sendo quem é, trata do mal existente, dando respostas imediatas para quem se justifica sob o sangue do Calvário. Aí vem a justificação pela fé. Sendo o mal um estado, sendo Deus eterno, a eternidade transcende o temporal. Logo, Deus é Deus sempre. Eu vou dizer de novo. Sendo o mal um estado. O mal é um estado. Ok? Ele começou. Vai terminar. Sendo Deus eterno, a eternidade transcende o temporal. Logo, Deus é Deus sempre. A Bíblia, então, nos ensina um Deus imparcial. Ele poderia ter criado o mundo com possibilidade de só haver o bem. Mas como ficaria a sua consciência quando ele sabia do conceito antônimo? O que é o conceito do antônimo? É o conceito do contrário. Se há bem, logo há mal. Isso é metafísica.
E se escondeu o mal de todos, não significa que o mal não deixasse de existir. Ele sempre estará lá acusando a mente de Deus. Assim, a Bíblia mostra que mesmo Deus, permitindo o mal como transparência de sua justiça, providencia seu filho para resolver essa questão em seu estado de organismo. A Bíblia, portanto, é a porta-voz desta mensagem. Então, o fato de o mal ter aparecido na Terra, por permissão de Deus, e até criado por ele, não isenta Deus da sua bondade. Nem tampouco torna mal, e nem tampouco quer dizer que ele produz o mal. De si. O naturis dele, não. Agora, como soberano, ele pode criar. Ele pode fazer e desfazer. Ele pode abrir e fechar, porque ele é Deus. Não há Deus como ele. Então, simplesmente, a Teodiceia, ela explica esse lado da justiça de Deus. Porque Deus é justo. Deu para entender? Seria muito fácil criar um mundo fantasia. Lembra daquele filme, A Ilha da Fantasia? Quem nascia na ilha, morria na ilha, não conhecia o mundo, achava que já era o céu. Tanto é que Adão não é criado no jardim. Adão conhecia o mundo selvagem. Por isso come arrude assim, come desse jeito, bruto. Porque ele foi criado na selva. No capítulo 2 é que Deus coloca ele no jardim. Deus faz o jardim e coloca ele lá dentro. Agora, Eva foi criada no jardim. Ela não conhecia o mundo lá fora. Quem sabe por isso ela até, sei lá, não pensou duas vezes em pecar. Porque se ela soubesse como é que era lá fora. Notou que era o Éden, era o mundo, né? O Éden e o jardim. Eram três lugares. O mundo em si, né? A terra toda. O Éden, que é a região da Mesopotâmia. E o Éden, o jardim do Éden. Então, o jardim está assim, então, o primeiro condomínio, né? Bíblico. Condomínio fechado, jardim. E a palavra jardim ali é um jardim fechado, não é um jardim normal. A palavra no aramaico ali, no hebraico, o jardim que aparece é um jardim particular. Tanto é que a serpente não estava lá dentro, estava ao redor. A tradução bem original chega a isso aí, entendeu? Bom, vamos rever aqui para a gente já partir para o nosso questionário de hoje, né? Então, todo mundo pronto para o questionário aí? Eu acho que o próximo agora é o questionário. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Nós vimos que a Teodiceia é a justiça de Deus, né? Deus como justo, ele não escondeu as coisas de ninguém. A Bíblia é a justiça, a Bíblia é construída a partir da justiça, né? O equilíbrio. A Teodiceia na presença de Deus, né? Para não confundir a afirmação com uma espécie de defesa, que Deus criou as coisas a partir da sua palavra, a coisas que saíram dele, diretamente. Ele não é mal para produzir o mal. Ele criou o mal porque ele é soberano. E a lógica e a evidência, há uma diferença entre lógica e evidência, claro. Não é lógico ter esse paralelo entre Deus e o mal, mas há uma evidência que mesmo sendo Deus, ele permitiu o mal. Vamos então faça o resuminho aí, tá? Escreva as 10 linhas e vamos lá para o nosso questionário. Muito bem. Em sala de aula, presencial ou remoto, no caso aqui é remoto, este questionário vale como prova. Cada questão correta possui 0,25 de ponto. Só não acertar duas questões tem meio ponto. Acertou as 4 tem 1 ponto. São 10 questionários, até o fim poderá obter 10 pontos. Pergunta número 1. Segundo nosso estudo, a Bíblia está firmada em 2 alicerces. A, verdade e justiça. B, justiça e amor. C, amor e perdão. Se você acha que é o A, coloca um A. Se você acha que é o B, coloca um B. Se você acha que é o C, coloca um C. O que significa teodiceia? A, justiça de Deus. B, amor de Deus. C, perdão de Deus. Se você achar que é A, coloca 2A. Se acha que é B, 2B. Se acha que é AC, 2C. Tá certo? Estou correndo, né? Deixa eu um pouco mais devagar.
Número 3. Quem aludiu a esta palavra na filosofia grega? Quem foi o que tocou? Deu uma ideia, porque foi o alemão, né, Leibniz, que cunhou o termo teodiceia, mas teve um grego que tocou no assunto, chegou bem perto. Epicureu 3, não, desculpa. Epícoro, do 3º século, Eutéfanes, do 2º século, ou Endominas, do 1º século antes de Cristo. Se você achar que é o A, coloca 3A. Se você acha que é o B, coloca 3B. Se acha que é o C, coloca 3C. Ok? Número 4. Por ser justo, Deus não escondeu da humanidade o mal, o que não significa que ele concorde e seja mal. Sim ou não? Se a resposta for sim, coloca A. Se a resposta for não, coloca B. Ok? E assim você vai terminando essa matéria aqui, essa aula. Ok, a gente viu a aula 4. Espero que você esteja agora aí terminando o seu material para entregar para o monitor, para ele estar com gabarito para fazer a correção. E nós vamos caminhar agora para a aula 5, tá bom? De biologia. Bom, uma vez dada a matéria, uma vez feito a nossa jornada, então vamos encerrando essa aula. Deixa eu voltar aqui para a tela. E dando um conselho a você, sempre traga algo para você escrever do lado, você anotar coisas novas que você não conhece na aula, ok? Eu sei que a sua vida é corrida, muita coisa a fazer, às vezes o dia para você tem que ter 30 horas, né? Mas tenta tirar um tempo, anota no caderno e seja sagrado para você rever essa matéria, reassistir os vídeos, tá bom? Qualquer pergunta aí pode lançar que a gente vai tentar responder. Deus vai abençoar, ok? Te vejo na próxima aula. Agora a aula 5 de bibliologia. Você está no módulo 1, na 2ª matéria. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Deus abençoe.